Sentei-me diante da longa mesa de reuniões, mantendo a postura firme. Do outro lado, estava meu novo gerente. Tinha apenas 3 meses na empresa, mas já agia como se tivesse construído tudo aquilo. Vestia um terno impecável, um relógio caro no pulso e carregava a confiança exagerada de quem acreditava saber mais do que todos ao redor. Ele nem sequer olhou para mim. Permaneceu com os olhos fixos em uma única folha de papel sobre a mesa e falou, no mesmo tom de quem comenta a previsão do tempo. Você não vale mais do que $40.000 por ano. Fez uma breve pausa e continuou. Qualquer pessoa consegue cuidar de um banco de dados antigo. O mercado paga por inovação, não por sistemas ultrapassados. Então empurrou a folha na minha direção. Era a minha avaliação anual de desempenho. Durante 15 anos, aquele documento sempre trouxe palavras como excelente, indispensável e acima das expectativas. Naquele ano, não. Meu reajuste por custo de vida havia sido negado. Meu salário permaneceria congelado. E nas entrelinhas, a mensagem era ainda mais clara. A empresa acreditava que eu já ganhava mais do que realmente merecia. Por alguns segundos, fiquei apenas olhando para aquelas páginas. 15 anos. 15 anos chegando antes de todo mundo. Trabalhando em feriados, atendendo chamadas de emergência no meio da madrugada. Abrindo mão de tempo com minha família para garantir que a operação nunca parasse. E agora, um gerente que nem sabia onde ficava a principal sala de servidores, decidia que toda aquela experiência valia menos do que um corte de custos. A humilhação não veio na forma de um grito. Veio em uma sala silenciosa, cercada por paredes de vidro, enquanto alguém que nunca havia sustentado aquela operação reduzia 15 anos da minha vida a uma simples linha de planilha. Ele nem imaginava quem estava sentado à sua frente. Não enxergava a pessoa que mantinha aquela operação funcionando havia 15 anos. Via apenas uma funcionária veterana, um salário que podia cortar e uma planilha que precisava apresentar à diretoria com custos menores. Olhei para ele por alguns segundos. Uma parte de mim queria responder. Queria perguntar quantas madrugadas ele havia passado resolvendo falhas críticas. Queria explicar que cada container liberado no prazo, cada carga que cruzava a fronteira sem atrasos e cada operação concluída sem incidentes dependiam de conhecimentos que ele sequer sabia que existiam. Mas não adiantaria. Quem acredita saber tudo, raramente escuta. Respirei devagar. A indignação continuava ali, mas não comandava minhas decisões. Quem assumiu o controle foi outra coisa. A experiência. 15 anos me ensinaram que existem momentos em que discutir apenas alimenta o ego da pessoa errada. E aquele era um deles. Não respondi. Não levantei a voz. Também não dei a ele a satisfação de ver qualquer reação. Continuei olhando para aquele papel por mais alguns segundos. O silêncio começou a incomodá-lo. Ele se remexeu na cadeira, cruzou os braços e esperou que eu discutisse, implorasse ou tentasse negociar. Não fiz nenhuma dessas coisas. Estendi a mão, peguei a avaliação e me levantei. Naquele instante, aquele documento deixou de ser apenas uma avaliação de desempenho. Era a prova de que a empresa onde eu havia dedicado 15 anos da minha vida já não fazia ideia do valor que eu entregava. Saí da sala sem dizer uma única palavra. Enquanto caminhava pelo corredor, ouvi o som das conversas ao longe, dos telefones tocando e das empilhadeiras carregando mercadorias no centro de distribuição. Tudo parecia exatamente igual. Mas para mim, tudo havia mudado. Meu nome é Joanna Sterling. Tenho 48 anos e passei os últimos 15 trabalhando na Horizon Logistics. Cheguei quando a empresa ainda ocupava um prédio simples, com pisos gastos e uma operação muito menor do que a de hoje. Vi novos contratos chegarem, centros de distribuição serem inaugurados e a empresa crescer até se tornar uma referência em logística internacional. Enquanto muita gente aparecia e desaparecia, eu permaneci. Entreguei noites, finais de semana, feriados e incontáveis madrugadas para manter aquela operação funcionando. Nunca busquei reconhecimento. Nunca disputei cargos. Meu trabalho acontecia longe dos holofotes.
Mas era justamente esse trabalho que mantinha o coração da empresa batendo todos os dias. Eu era responsável pelo sistema que mantinha toda a operação internacional da Horizon Logistics funcionando. Era um software antigo, desenvolvido muitos anos antes, que conectava nossos processos de desembaraço aduaneiro aos centros de distribuição espalhados pela região. Para a maioria dos executivos mais jovens, aquilo parecia apenas uma tela preta cheia de códigos verdes. Chamavam de tecnologia ultrapassada. O que eles nunca entenderam é que aquele sistema era a espinha dorsal da empresa. Cada container liberado, cada documento alfandegário aprovado e cada caminhão que cruzava uma fronteira dependia dele. E bastavam alguns minutos de instabilidade para atrasos começarem a se espalhar por toda a cadeia logística. Durante 15 anos, me tornei uma das poucas pessoas capazes de manter aquele sistema funcionando sem interrupções. Existia um procedimento extremamente específico que precisava ser executado sempre que os servidores recebiam atualizações de segurança. Era um processo manual, delicado e impossível de improvisar. Se fosse feito da maneira errada, o próprio sistema bloqueava os acessos por entender que havia uma tentativa de violação. Esse conhecimento não estava documentado. Aprendi diretamente com o engenheiro que criou aquela infraestrutura, pouco antes da aposentadoria dele. Depois disso, a responsabilidade passou para mim. Durante anos, executei aquele procedimento sem falhas. A operação continuava funcionando. Os caminhões seguiam viagem e as cargas cruzavam fronteiras no prazo. Como tudo dava certo, quase ninguém percebia que havia alguém garantindo que aquilo continuasse acontecendo. Nunca pedi promoção, nunca exigi privilégios, apenas fiz o meu trabalho, todos os dias, da melhor forma que eu sabia. Sou mãe solteira. Minha filha, Chloe, tem 19 anos e foi aceita em uma universidade maravilhosa. A mensalidade é alta e sou a única responsável por pagá-la. Além disso, ainda tenho a hipoteca da nossa casa. Eu precisava daquele emprego, precisava de estabilidade e acreditava que minha lealdade seria reconhecida. Mas o mundo corporativo não funciona mais assim. Funciona com planilhas, com cortes, com números. Nos últimos anos, percebi uma mudança no ambiente. A alta gestão já não me via como essencial, mas como obsoleta. Uma mulher de 48 anos que não usava jargões modernos. Alguém ultrapassado. Não viam os sacrifícios. Não viam a proteção silenciosa que eu oferecia todos os dias, mantendo tudo funcionando enquanto outros levavam o crédito. Voltei para minha mesa e olhei as fotos da minha filha presas ao painel do cubículo. Foi então que senti uma certeza fria se instalar dentro de mim. Passei anos protegendo uma empresa que me tratava como descartável. Guardei a avaliação dobrada na gaveta. A situação já estava se desenhando. E a nova gestão estava prestes a aprender uma lição muito cara sobre o verdadeiro preço da falta de respeito. Aquela avaliação não era o fim, era o começo. Tudo começou quando Jared Cole chegou, com 29 anos, um MBA recém-concluído e o título de vice-presidente de operações. Ele foi contratado com uma missão clara: cortar custos a qualquer preço. Jared não se importava com a história da empresa, muito menos com as pessoas que a construíram. Para ele, éramos apenas números, linhas em uma planilha. Na primeira semana, convocou uma reunião geral. Apresentou slides chamativos, cheios de gráficos e jargões. Sinergia, transformação digital, modernização. E trouxe sua própria equipe. Jovens estagiários, baratos e inexperientes. Sabiam usar interfaces modernas, mas não tinham experiência prática em logística operacional. Pouco a pouco, fui sendo deixada de lado. E tudo começou com pequenas coisas. De repente, meu nome deixou de aparecer nos convites para reuniões operacionais importantes que eu costumava liderar. Depois disso, meus relatórios semanais passaram a ser ignorados. A pior parte aconteceu quando Jared decidiu reorganizar o espaço do escritório. Ele disse que precisava da minha mesa maior para acomodar melhor sua nova equipe de estagiários. Ele me transferiu completamente do andar principal de operações. Minha nova mesa foi colocada em uma sala menor e escura, no final do corredor, bem ao lado dos servidores barulhentos e zumbindo. O ruído era constante, e a sala estava sempre fria.
Aquilo era um sinal claro para todos no prédio de que eu estava sendo deixada de lado. Enquanto eu permanecia naquela sala pequena e barulhenta, Jared elogiava publicamente sua nova equipe por modernizar a empresa. Ele passou a se apropriar de fluxos de trabalho que eu havia projetado e desenvolvido do 0 anos antes, simplesmente porque os estagiários colocaram uma nova interface web sobre o meu banco de dados antigo. Ainda assim, Jared queria garantir que não precisaria mais de mim. Certa tarde, ele entrou no meu pequeno escritório e colocou uma pasta grossa sobre a minha mesa. Ele disse que a empresa precisava mapear seus processos. Pediu que eu registrasse cada uma das minhas tarefas diárias, etapas de resolução de problemas e processos do sistema, em uma pasta digital compartilhada. Disse que era para fins de segurança, mas eu sabia a verdade. Ele queria que eu treinasse estagiários mais baratos para poder me desligar sem riscos. A mágoa foi profunda. É uma sensação difícil ver outras pessoas usando o seu próprio trabalho para te substituir. Mesmo assim, mantive a compostura. Sentei-me à minha mesa, ao lado dos servidores barulhentos, e registrei silenciosamente os passos básicos do meu trabalho na pasta compartilhada. No entanto, não é possível colocar 15 anos de experiência prática em um simples documento digital. Em pouco tempo, os estagiários começaram a cometer erros graves. Eles clicavam nos comandos errados na nova interface web, fazendo com que lotes inteiros de dados de envio desaparecessem no sistema. Como não compreendiam o funcionamento do banco de dados antigo, não sabiam como corrigir os próprios erros. Sempre que surgia um problema, eu agia discretamente nos bastidores. Trabalhei até altas horas da noite corrigindo dados corrompidos, resolvendo falhas do sistema e garantindo que os caminhões de entrega continuassem operando. Não reclamei nem busquei reconhecimento. Fiz isso porque ainda sentia responsabilidade pelos clientes e pelos motoristas que dependiam daquele trabalho. Continuei mantendo a operação funcionando com meu trabalho silencioso, enquanto Jared dizia à diretoria que sua nova equipe havia substituído completamente os métodos antigos. Mas enquanto eu corrigia mais um problema sério em uma sexta-feira à noite, enquanto Jared estava saindo com amigos, algo dentro de mim finalmente mudou. Percebi que estava protegendo um sistema que estava tentando me excluir. Naquele momento, decidi que não faria mais isso da mesma forma. O ponto de virada aconteceu 2 semanas depois, durante uma auditoria de conformidade do setor. Aquilo não era apenas uma verificação comum. Uma equipe de inspetores especializados chegou ao nosso centro regional para revisar registros de remessas e liberações alfandegárias. Jared quis impressioná-los, então me manteve afastada e deixou que seus estagiários, bem treinados, conduzissem as apresentações de dados. Ele queria mostrar à diretoria que seu novo sistema era eficiente, mas a logística é exigente quando você não domina as regras. No segundo dia da auditoria, surgiu um grande gargalo no transporte internacional na fronteira norte. Uma mudança nas regulamentações alfandegárias entrou em vigor naquela manhã. A nova interface web desenvolvida pelos estagiários não foi atualizada a tempo e começou a enviar dados incorretos para os sistemas da fronteira. Em cerca de 6 horas, mais de 200 dos nossos maiores caminhões de transporte foram retidos na fronteira. Grandes volumes de cargas urgentes, incluindo alimentos frescos e eletrônicos, ficaram parados sob o calor intenso. O escritório entrou em tensão. Jared e sua equipe ficaram pressionados na sala de conferências. Fizeram chamadas de emergência, discutiram entre si e analisaram relatórios, mas ninguém conseguia resolver o problema. A fila de caminhões aumentava a cada hora, e clientes importantes começaram a ligar preocupados com a situação. Foi nesse momento que eu resolvi agir. Passei pelos estagiários e acessei diretamente o antigo terminal de sistema. Eu sabia exatamente o que os sistemas da fronteira exigiam. Eu era a única especialista certificada em conformidade aduaneira da empresa, e minhas credenciais eram as únicas ativas no sistema de importação e exportação. Utilizando esse conhecimento, contornei a interface web com falha. Identifiquei uma alternativa no próprio sistema que permitia ajustar manualmente os dados de envio por um canal seguro. Durante algumas horas, trabalhei sem parar junto aos sistemas. Aos poucos, os sistemas começaram a responder corretamente e os caminhões retidos começaram a ser liberados.
Isso ajudou a reduzir impactos operacionais mais graves naquele momento. O que Jared não percebeu foi que outra empresa também estava observando tudo. A Beacon Global Freight, principal concorrente na região, também tinha caminhões presos naquele mesmo congestionamento na fronteira. A equipe deles acompanhou com atenção quando os caminhões da Horizon Logistics começaram a ser liberados, enquanto as demais empresas continuavam paradas por quilômetros. Ficou claro que alguém experiente estava por trás daquela solução. 2 dias depois, meu celular vibrou durante o horário de almoço. Era uma mensagem formal da assistente executiva do CEO da Beacon Global Freight. O convite era direto. Queriam me encontrar para um jantar reservado em um restaurante tranquilo naquela mesma noite. Eu aceitei. No jantar, sentei-me em uma mesa reservada, em frente a 2 executivos seniores da empresa. Eles não usaram discursos vazios, nem termos exagerados. Falaram de forma objetiva e respeitosa. Disseram que já acompanhavam meu trabalho há anos e reconheciam minha experiência nas operações da Horizon. Em seguida, um deles colocou sobre a mesa uma proposta formal. Abri o documento. Ao ler, fiquei surpresa. A oferta incluía um salário base de 170 mil por ano, plano de saúde completo, benefícios consistentes e um cargo de liderança com autonomia para estruturar uma nova área. Era muito acima do que Jared dizia que eu valia. Olhei para eles, e ambos mantiveram uma postura profissional, deixando claro que entendiam o valor de alguém com experiência real. Naquela noite, voltei para casa em silêncio. Sentada na minha cozinha, com o documento nas mãos, senti uma tranquilidade que não sentia há muito tempo. Percebi que meu trabalho nunca deixou de ter valor. Na manhã seguinte, fui ao escritório com uma decisão tomada. Levei comigo a proposta da Beacon e minha carta de desligamento. Mesmo sendo uma oportunidade melhor, eu sabia que mudar de empresa naquele momento envolvia riscos e incertezas. Fui direto até a sala de Jared. Ele estava sentado, concentrado no laptop. Não levantou o olhar imediatamente quando entrei. Aproximei-me e coloquei a carta sobre a mesa dele. Jared parou de digitar. Olhou para o papel e depois para mim, com um sorriso irônico. Recostou-se na cadeira e soltou uma leve risada. Perguntou o que era aquilo e insinuou que eu estava tentando negociar um aumento. Respondi com calma que não. Expliquei que estava me desligando da Horizon Logistics e que meu último dia seria dali a 2 semanas. O sorriso dele desapareceu, dando lugar a uma expressão fria. Ele não perguntou para onde eu iria, nem tentou entender o motivo. Parecia não aceitar que alguém que ele considerava substituível estivesse tomando aquela decisão. Ele jogou o papel sobre a mesa como se não tivesse importância. Disse que, pensando bem, eu não precisava me preocupar. Afirmou que eu poderia sair naquele mesmo dia e que não havia necessidade de cumprir as 2 semanas. Comentou que os estagiários já tinham copiado todas as minhas anotações para a pasta compartilhada e que sabiam utilizar o banco de dados antigo com a interface de tela verde. Acrescentou que a empresa já pretendia eliminar meu cargo no mês seguinte e que aquilo apenas adiantava a parte burocrática. Disse que eu poderia organizar minhas coisas e sair até o meio do dia. Senti uma sensação inesperada de alívio. Não discuti, nem levantei a voz. Apenas olhei para ele e concordei com calma. Pouco depois, o RH entrou em contato comigo para formalizar o desligamento e explicar os próximos passos administrativos. Desejei sorte a ele e à nova equipe. Voltei para a pequena sala ao lado dos servidores. Peguei uma caixa de papelão e comecei a guardar meus pertences. Coloquei dentro as fotos da minha filha, minha caneca preferida e alguns suéteres que deixava ali por causa do frio constante. O barulho dos servidores continuava alto, mas por dentro eu estava tranquila. Antes de sair, sentei mais uma vez no terminal. Precisava encerrar meu acesso ao sistema corretamente. Havia um ponto importante que Jared não considerou. Eu era a única especialista certificada em conformidade aduaneira da empresa, e minhas credenciais eram as únicas ativas no sistema de importação e exportação. Como meu desligamento foi imediato e eu não teria mais qualquer responsabilidade sobre a operação, eu precisava encerrar meu acesso por segurança. Isso fazia parte das boas práticas da área. Acessei o menu principal e removi minhas credenciais ativas do sistema.
Não alterei dados da empresa nem apaguei informações. Apenas finalizei meu acesso de forma correta. Em seguida, desliguei o computador. A tela escureceu completamente. Levantei, peguei minha caixa e caminhei pelo corredor principal. Deixei minhas chaves e meu crachá na recepção. A recepcionista me olhou com certa tristeza, e eu respondi com um sorriso discreto. Atravessei as portas de vidro da Horizon Logistics e senti o ar quente da tarde. Respirei fundo. Pela primeira vez em 15 anos, meus ombros estavam leves. Olhei para o céu e tive a sensação de que estava encerrando um ciclo importante, enquanto atrás de mim começavam mudanças que ainda não eram visíveis. As semanas seguintes foram tranquilas. Iniciei meu trabalho na Beacon Global Freight, e a diferença era clara. Desde o primeiro dia, fui tratada com respeito. Recebi um espaço adequado, silencioso e com boa iluminação natural. Também tive acesso a sistemas atualizados, suporte técnico eficiente e uma equipe estruturada. Meu gestor conversava comigo com frequência para entender como poderia apoiar meu trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu trabalho estava sendo valorizado de forma mais justa. O ambiente era colaborativo e meus colegas valorizavam minha experiência. Passei a atuar na parte de importação, garantindo que toda a documentação estivesse correta para evitar problemas na liberação das cargas. Enquanto isso, na Horizon Logistics, a situação começou a mudar aos poucos. Jared e sua equipe acreditavam que tudo estava sob controle, mas não dominavam completamente os detalhes operacionais que sustentavam o sistema. Cerca de 3 semanas após a minha saída, começaram a surgir os primeiros sinais de problema. Durante atualizações rotineiras do sistema, inconsistências passaram a aparecer nos registros. Como não havia mais credenciais ativas configuradas corretamente, alguns processos deixaram de funcionar como antes. Nos dias seguintes, falhas operacionais começaram a se acumular. Algumas cargas enfrentaram atrasos na liberação, e ajustes que antes eram feitos rapidamente passaram a demorar mais do que o esperado. A equipe tentou resolver utilizando as anotações disponíveis, mas percebeu que aquilo não era suficiente para lidar com todas as situações. Os estagiários tinham aprendido os procedimentos básicos, mas não tinham experiência para lidar com exceções mais complexas. Jared e os demais gestores entendiam a estratégia, mas não tinham domínio técnico detalhado da operação. Com o passar do tempo, os impactos ficaram mais evidentes. Alguns clientes começaram a questionar atrasos, e a equipe precisou lidar com um volume crescente de ajustes e correções. Nada parou de uma vez, mas ficou claro que a operação estava mais frágil do que parecia. Os custos operacionais começaram a aumentar gradualmente, principalmente por causa de retrabalho, atrasos e necessidade de suporte externo. Situações que antes eram resolvidas rapidamente passaram a exigir mais tempo e esforço. Enquanto isso, minha rotina na Beacon seguia estável. Eu conseguia trabalhar com organização sem a pressão constante que antes fazia parte do meu dia a dia. Em casa, também sentia a diferença. Passei a ter mais tempo e tranquilidade para estar com minha filha Chloe. Em uma noite de sexta-feira, estávamos jantando juntas e conversando sobre a faculdade dela. O ambiente estava leve e silencioso. Em determinado momento, meu celular começou a vibrar sobre a bancada da cozinha. Levantei, peguei o aparelho e olhei para a tela. O número era conhecido. Era Jared Cole. Respirei fundo. Passei o dedo pela tela e levei o telefone ao ouvido. Não disse nada de imediato. Apenas permaneci em silêncio, esperando. Joanna, é você? Ainda bem que atendeu. A voz de Jared veio do outro lado da linha, completamente diferente do que eu lembrava. O tom arrogante e confiante que ele usou na reunião já não existia mais. Agora, sua voz estava tensa, falhando em alguns momentos e claramente tomada pelo nervosismo. Ao fundo, era possível ouvir várias pessoas falando ao mesmo tempo, telefones tocando sem parar e teclados sendo pressionados rapidamente. Ele estava no meio de uma situação caótica. Respondi que sim, que era eu, mantendo a voz firme e controlada. Jared disse com pressa que eu precisava acessar os sistemas da Horizon imediatamente, a partir do meu computador.
porque estavam enfrentando problemas graves. Explicou que o banco de dados antigo apresentava falhas e que não estavam conseguindo processar corretamente as liberações de envio internacional. Disse que havia cargas atrasadas, clientes pressionando e que a equipe não conseguia resolver a situação. Pediu que eu acessasse o sistema e ajudasse a normalizar os processos. Ouvi tudo com calma, sem interromper. Esperei alguns segundos antes de responder. Expliquei que não poderia fazer aquilo. Disse que não fazia mais parte da empresa, que não tinha acesso aos sistemas e que também não tinha mais responsabilidade sobre aquelas operações. Jared se alterou. Disse que sabia o que eu tinha feito e que a retirada das minhas credenciais tinha causado os problemas. Afirmou que aquilo tinha prejudicado a empresa e que poderia trazer consequências legais. Mantive a tranquilidade e respondi com clareza. Expliquei que minhas credenciais profissionais eram pessoais e que, após o meu desligamento, o correto era encerrar meu acesso aos sistemas internos. Reforcei que não havia feito nenhuma alteração indevida, nem causado dano intencional. Acrescentei que, quando fui desligada, não houve qualquer planejamento de transição. Lembrei que eu havia me colocado à disposição para ajudar nesse processo, mas a decisão foi de encerramento imediato. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns instantes. Era possível perceber que ele estava tentando processar tudo o que estava ouvindo. Continuei dizendo que, se tivesse havido um período de transição adequado, eu poderia ter orientado a equipe sobre como estruturar corretamente os acessos e processos. Também poderia ter ajudado na organização das rotinas operacionais que eu acompanhava. Expliquei que eu concentrava várias atividades importantes e que, sem uma passagem estruturada, era natural que começassem a surgir falhas. Ressaltei que aquilo não aconteceu de forma imediata, mas foi aparecendo com o tempo, conforme os processos exigiam ajustes mais específicos. Jared respirou fundo e tentou retomar o controle da conversa, mas já não tinha o mesmo tom de antes. A situação claramente estava fora do controle dele. Finalizei dizendo que não poderia intervir e que a empresa precisaria reorganizar a operação internamente. Desejei que eles conseguissem resolver da melhor forma possível. Encerrei a ligação com tranquilidade e voltei para a mesa de jantar. Sentei novamente ao lado da minha filha e continuei a refeição como se nada tivesse acontecido. O telefone não tocou novamente naquela noite. Na semana seguinte, as consequências começaram a ficar mais evidentes. Como os problemas operacionais não foram resolvidos rapidamente, a empresa passou a enfrentar dificuldades para cumprir prazos e manter a regularidade das entregas. Alguns clientes começaram a demonstrar preocupação com a situação. A falta de respostas técnicas mais precisas comprometeu a confiança nas operações, o que impactou diretamente a continuidade de algumas negociações importantes. Parte desses clientes buscou alternativas no mercado. Muitos acabaram migrando para a Beacon Global Freight, que naquele momento oferecia mais estabilidade operacional. Com o aumento das dificuldades, a Horizon iniciou mudanças internas para tentar reorganizar a estrutura. Pouco tempo depois, foi comunicado que Jared Cole não fazia mais parte da empresa, após decisões relacionadas à condução da área operacional. No meu caso, a adaptação na Beacon continuava positiva. Com a nova posição e melhores condições de trabalho, consegui organizar minha vida financeira com mais segurança. Passei a planejar com mais tranquilidade o futuro da minha família. A mensalidade da universidade da minha filha Chloe estava garantida pelos próximos anos, o que trouxe um alívio enorme. Ela podia se dedicar totalmente aos estudos, sem preocupações financeiras. Ao olhar para trás, depois de tantos anos de trabalho, percebi que não carregava mais frustração. O que ficou foi a sensação de aprendizado. Entendi que dedicação e conhecimento têm valor, mas precisam ser reconhecidos no ambiente certo. Permanecer em um lugar que não valoriza isso pode acabar sendo prejudicial. Muitas empresas tentam reduzir custos desvalorizando profissionais experientes. Criam a ideia de que as pessoas são facilmente substituíveis, mesmo quando não são. Mas a realidade é que experiência prática, conhecimento técnico e responsabilidade acumulada ao longo dos anos fazem diferença. Se esse valor não é reconhecido,
Chega um momento em que é necessário seguir outro caminho. Sair de forma consciente e permitir que as consequências naturais apareçam, muitas vezes, é o que evidencia a importância de certos papéis dentro de uma organização. Com o tempo, o mercado se ajusta. Empresas que valorizam profissionais preparados tendem a crescer de forma mais consistente. E quando você finalmente encontra um ambiente onde seu trabalho é respeitado, tudo passa a fazer mais sentido. Foi ali que percebi que aquela mudança ainda traria novos resultados no futuro. Essa história revela uma verdade desconfortável sobre o mundo profissional. Competência silenciosa raramente é suficiente em ambientes que valorizam aparência, discurso e números acima da realidade operacional. Joana não falhou por falta de habilidade, mas por confiar que dedicação seria naturalmente reconhecida. Muitas vezes, profissionais altamente competentes se tornam invisíveis justamente porque evitam conflitos e mantêm tudo funcionando sem alarde. O problema é que sistemas que nunca quebram fazem parecer que não precisam de quem os sustenta. A lição é clara. Não basta ser essencial. É preciso ser percebido como essencial. E mais do que isso, é fundamental entender quando um ambiente deixou de ser um espaço de crescimento e passou a ser um limite para o seu valor. Saber sair, no momento certo, não é desistência. É estratégia. Existe um tipo de poder que não faz barulho, não aparece em reuniões, não ganha crédito público e não é reconhecido em relatórios. É o poder de quem sustenta estruturas inteiras sem que ninguém perceba. Joana representava exatamente isso. E talvez o ponto mais profundo da história não seja a injustiça que ela sofreu, mas o quanto ela mesma demorou para perceber o próprio valor fora daquele sistema. Muitas pessoas permanecem em ambientes que as diminuem porque confundem estabilidade com segurança e lealdade com reconhecimento. Mas estabilidade sem valorização é apenas uma ilusão confortável. A verdadeira segurança não está na empresa. Está na capacidade que você tem de ser necessário em qualquer lugar. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. A pergunta que fica não é sobre o que fizeram com ela, mas sobre quantas pessoas ainda estão vivendo exatamente esse ciclo sem perceber. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Joana, teria continuado protegendo a empresa mesmo sendo desvalorizado? Ou teria deixado o sistema falhar para provar seu valor? E você acha que Jared realmente acreditava que ela era substituível? Ou estava apenas tentando provar poder diante da diretoria? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de decisões que mudam tudo.